Vamos lá! Mas dois quê? Mas num quê? Num podcast? Num episódio? Num quê? Duas pessoas? Sejam bem-vindos ao episódio 1 do 2 em 1. Boa, Carolina. É assim, isto falhou-me uma vez, eu disse mal o nome. O meu pai é 10, mas... Pronto, não interessa, eles não sabem. Sim. Olha, então bem-vindos a este episódio. É verdade. Não sabem o luto que foi sentarmos nestes sofás e estarmos aqui prontas para gravar, nada está a acontecer atrás de nós, nem à nossa frente, está tudo bem. Está tudo bem. Não, e esta manhã não foi nada caótica. Nada, foi tão descontraída. Foi tomar um pequeno almoço. Descansada na cama, olhar para o pôr do sol. Ai, para o nascer do sol. Literalmente nós acordámos quase ao nascer do sol. Não é? Mas pronto, aqui estamos nós. E antes de mais, e este jingle? E este jingle? Epá, não está o melhor que nós podíamos... Não está. Não está, mas dentro das condições. Mas ainda há espaço para melhoria. Para melhoria, consoante a vossa... o vosso feedback. Feedback, sabe? E para além disso, também queremos falar de uma coisa que é... Olha, estás a fazer patrocinar... Ai, bolas, não. Eles é não assim, estão para quem nos está a ver no YouTube, nós não queremos patrocinar a Baileys, mas se Baileys estiveres a ver este vídeo, talvez nos contacte, eventualmente, porque nós não bebemos água enquanto fazemos o podcast. Nós bebemos Baileys. Nós bebemos Baileys. Mas como eu estava a dizer, o LED que temos aqui atrás de nós foi homemade, foi completamente feito em casa. Se foi uma boa ideia... Não, acho que não, porque nós achávamos que conseguíamos fazer isto melhor e não só foi muito difícil, porque perdemos um dia e meio, ou mais, não, 2 mais dias. Que um dia e meio. 2 dias a fazer isto e pode parecer ridículo, mas isto porque demorou... são só uma LED no placar. Sim, isto demorou 2 dias a fazer, como não ficou aquilo que nós estávamos à espera. No entanto, há alguém desse lado que saiba fazer LEDs. No fundo, este podcast é só nós pedimos às marcas para nos patrocinarem. Para nos patrocinarem. Não é mais nada, é só mesmo isto. Agora nós vamos falar dos microfones, então FNAC, se... Não, esses não, esses estão bons. Achamos nós. Não, mas foi um luto gigante. Nós pensávamos que já estava feito na manhã seguinte, olhámos e dissemos, se calhar fazemos tudo de novo. E hoje ainda tivemos aqui um dilema porque havia uma das letras que não parecia a letra que era suposto. Parecia nós em um. Parecia Royce em um. O D estava ali com um problema que nós tentámos solucionar mal, mas pelo menos acho que está um bocadinho melhor do que estava, vos garanto. Mas passando à frente. Pronto. O porquê, Inácio, deste podcast? O que é que vai ser este podcast? O que é que vai ser este podcast? Pronto, então este podcast vai sair semanalmente. Acordado aqui agora que vai ser ao domingo. Ao domingo. Ai! As horas, isso também não interessa, não é? É quando nós publicarmos no story e vocês viram. Nós ainda vamos avisar as horas, não se preocupem. Pronto. E vai ser basicamente a falarmos também um bocadinho daquilo que é a nossa semana, não propriamente do género, olha, fiz isto, fiz aquilo, fiz o outro, mas nós temos assuntos, temas. Sempre, eu diria sempre, uma outra situação que nos acontece durante a semana que puxa um tema que nós gostamos sempre de desenvolver. E nós normalmente também costumamos refletir entre nós. Sim. Há sempre. Daí também a ideia de criar o podcast. Exato. E nós temos muito essa reflexão sobre um ou outro assunto, então em vez de refletirmos só para as duas, vamos partilhar com outras pessoas que podem ser. Exato. E já houve uma outra conversa que nós gravámos. Porque pois estavam a ser realmente interessantes. Pois estavam. Mas essas conversas, obviamente, não vão ver a luz do dia. Mas... O assunto pode vir, sim. Mas a conversa em si, nós muitas vezes começámos a gravar a meio e era mais numa de... Na altura já pensávamos nesta questão do podcast e então fazíamos isso, mas realmente nós temos muito essas conversas longas em que aprofundamos mais o assunto e queríamos fazer isso e achámos que o podcast seria a maneira indicada e neste caso também parte de videocast porque nós, e passando agora para o tópico seguinte, nós achamos que também quem nos segue também nos quer ver e não só ouvir e é uma parte muito importante porque parecendo que não, saímos de um reality, de um formato em que as pessoas nos estão a acompanhar no 24 e estão habituadas a ver-nos e estão habituadas e passar de nos verem muita gente no TV reality as 24 horas ou o tempo que seja que o programa dá no dia
e do nada deixam de ter qualquer tipo de contacto, assim, parece que estão direto connosco, eu acredito que também seja mau, digamos assim, para quem tem esse Acho que hábito. não é mau, mas sentem essa necessidade e nós podemos dar, não é? Exatamente, até porque nós temos sentido a questão do como chegar às pessoas. Sim, nós temos sentido uma pressão que é normal, acho que é normal, Sim. uma pressão grande por parte das pessoas que nos acompanham de prestarmos alguma coisa. E não quer dizer que isso seja negativo, até porque nós também sentimos essa necessidade de retribuir algo que, porque no fundo nós sabemos que eles andaram Claro que sim. a dar dinheiro para nós ficarmos, temos que foi de- mesmo assim. Sim, e mesmo agora ao apoio que não, temos de o retribuir de Exato. alguma forma. E então sentimos muito essa pressão de dar, de mostrar, mas ao mesmo tempo estamos tão no nosso pensamento do que é que vamos fazer, do que é que vamos criar, que às vezes acabamos por não postar nada só por estar a pensar no que é que vamos fazer. E estamos numa altura meio complicada, no sentido em que nós andamos com dias, eu posso mesmo dizer alguns caóticos, no sentido em que andamos a tentar tratar de tanta coisa e para vocês, claro, e para quem nos segue, e depois há muitos desses dias que nem dá sequer para filmar, porque nós andamos, De um horas lado estamos para em o outro. reuniões, horas estamos de um lado para o outro, Viagens. há viagens constantes, há dias em que nós até brincamos, parece que saímos do carro e entramos 20 vezes. É cansativo só por aí. Eu não gosto nada disso. É horrível. É um sentimento que parece que o dia não está a acabar. Não está a acabar, nós temos tu sempre sai, coisas vais para- resolver alguma coisa, mas Sim. tu entras, mas tu vais voltar a sair. Passado 10 minutos, se for preciso, Epá, estamos que sempre a entrar e a chato. sair. E muitas vezes esses dias não dá propriamente para documentar no story ou no Instagram, porque lá está, nós andamos nesta azáfama e nem sempre temos aquela coisa de deixa-me pegar no telemóvel e fazer um story. Sim. E é uma coisa que temos de nos habituar, sim, mas nunca vai colmatar, se calhar, a falta que as pessoas sentem, digamos assim. Sim, nós podemos fazer muitos stories, mas as pessoas Não vão é a sentir mesma falta coisa, na mesma. sim. Eu acho que isto é aquilo que elas sentem que, vai fazer com que elas acompanhem a nossa semana, porque no fundo nós não vamos falar o que é que fizemos a semana inteira, mas os nossos pensamentos, aquilo que nós refletimos, nós vamos comentar com eles também, com vocês também. E eu acho que isso vai aproximar muito mais aquilo que nós estamos a fazer e a produzir também para eles e eles saberem, Sim. porque eles vão saber, não vão saber tudo. Claro, mas é sempre... Também não é para saber tudo. Exatamente, mas só o facto de nos terem em vídeo, acho que também dá para mostrar, e eu pessoalmente falando também me sinto mais confortável com este tipo de conteúdo, este tipo de dinâmica, porque eu acho que mostra muito melhor as nossas personalidades, mostra Sim. muito melhor A nível a nossa estético realidade. e mesmo a nível de expressões e etc. Tudo. Eu acho que isso é super interessante. É um conteúdo e é algo que eu gosto também de acompanhar de outras pessoas. Por isso espero que quem nos esteja a ver também goste de ouvir. As ou pessoas ouvir. que tu acompanhas agora de repente Também era bom. vão passar a acompanhar, que é mesmo assim, meus queridos. Não se paga, na verdade, podem Não. fazê-lo. Não pode. A verdade é mesmo essa. Não, mas eu também concordo com o vídeo, porque eu sinto que sou uma pessoa muito expressiva. E de caras, e de maneiras de estar. Sim. E então acho que ia-se perder muito. E mesmo quando nós fomos a outros podcasts, as pessoas sentiram falta. Sim. Disseram, eu acho que nós perdemos muito por não estar a ver e só estarmos a ouvir. Sem dúvida. Acho e estamos numa era que hoje em dia nós precisamos, não é precisamos, mas as pessoas gostam muito, na minha opinião, claro que muita gente e eu própria também às vezes ouço os podcasts enquanto faço limpeza, enquanto estou a fazer outras coisas, mas acho que também é bom haver algum tipo de suporte visual, porque às vezes é mesmo interessante ver o que é que tu estás, a tua expressão corporal, facial, etc. Isso é importante, nem que seja para as Isto- pessoas verem que tu estás giro hoje. Muito obrigada, tu também. Não era Eu gabo o elogio. teu eyeliner. Obrigada. Foi muito feito em rápido a 10 minutos fazer. com uma pressão tua atrás. Tipo, Ainda pressão bem. no ar. Porque Com nós Inácio tínhamos, Nunes. nós tínhamos de gravar isto, já estávamos a ficar um bocadinho atrasadas. Não, porque as pessoas não sabem que a seguir vamos ter uma Viagem. viagem para Lisboa. Exatamente. Não é? Portanto, E tínhamos de gravar isto enquanto houvesse luz e temos de ir cedo para não chegar lá à meia-noite. ou às 3 da Convém. manhã. Ou às 3 da manhã, Também. exatamente. Olha, Pronto, já fizeste cocó. Para quem está a ver isto do YouTube, acabas de ver um bocado de Baileys na mão da Carolina. Mas pronto, para além disso, nós ontem estávamos a falar de uma coisa que Que eu no acho fundo vai ser o assunto que vai ser um bocadinho o assunto. E deste também- episódio.
e está dentro deste tópico do pós-reality, mas neste caso vamos falar mais acerca de nós as duas. Mas é muito interessante, sabes? Porque eu acho que quem fala de pós-reality não fala sobre isto. Muitas vezes não se fala, sim. Não fala sobre isto porque isto é uma coisa tão específica. Sim. E tem a ver com a intimidade que criámos no programa. Porque se não tivéssemos criado uma intimidade tão grande, se calhar não sentíamos tanta diferença. Por exemplo, eu com a Lara Muniz não sinto esta diferença que eu sinto contigo. Sim. Ou não senti esta diferença quando saí do programa que senti contigo. Que é o que vamos falar a seguir. Que é, portanto, eu diria 2, 3 dias pós-reality. Foi para aí 3 ou 4. Não foram 3 ou 4. Foram. Não foi tanto. Mas foi aquilo que nós sentimos em relação uma à outra. E isto agora é um bocadinho complicado de explicar, mas nós vamos tentar fazê-lo da melhor forma. Foi, por exemplo, a gala acabou. Vamos começar por aí. É que foi nos primeiros segundos. Foi nos primeiros foi segundos. Tipo, cada um foi para as... demos aquele abraço. Carolina! Essa parte também não gostei muito, não é? Porque eu fiquei em segundo lugar e pronto. Quer dizer, pois é isto. Mas nós depois, houve ali aquele momento em que uma é puxada, a outra é puxada depois do abraço. Por causa de assuntos que não interessam, enfim, a ver com o programa, com fotografias, família. etc. Depois ainda combinámos, ok, vamos ao Mac, e foi cada uma com o seu grupo ao Mac. Não, mas antes disso já estava estranho. Não, antes disso já estava. Já estava completamente. Foi aquela coisa de trocar o número e não sei o quê. Foi depois do abraço. Depois do abraço houve nós a cena da percentagem. Sim, mas nós deixámos de nos ver depois dessa questão porque eu fiquei lá a falar com umas pessoas. E foi a partir daí. Que tudo se tornou estranho. Mas isto é... E vocês vão dizer, estranho como assim? É estranho, não sei explicar. É uma sensação de que estás a conhecer uma pessoa do zero. Ai, isto é tão estranho. Vocês olham para nós, para os nossos vídeos, para tudo e dizem assim, cumplicidade de sempre, não sei o quê. Mas a verdade é que após aquele abraço e após vermos as percentagens, cada uma foi para o seu ninho durante, meia hora, não foi muito mais que isso, que depois expulsaram-nos aos berros. Saiam do palco! Agora! Isto está limpo! Mas imagina, lá fora, nós ainda trocámos assim uma ou outra palavra. Eu quando digo lá fora, vocês têm de perceber que aquilo era muita confusão, não era como se estivéssemos a evitar, não. Só que cada uma estava com a sua família, estávamos a falar com fãs que tínhamos lá, apoiantes, e... Não é fãs, é apoiantes. E depois, entretanto, foi do género, ok, bora ao Mac, mas assim de longe, ok, bora ao Mac. E combinámos uma ida ao Mac, cada uma com o seu grupo, novamente, chegámos lá, e estava também cada uma no seu grupo. E foi muito estranho. Foi muito estranho. Tipo, nós parece que não nos conhecíamos. E depois quando tínhamos interação, era uma interação tipo, sim. Super seca. Super seca. Fria. Não, mas não é que... Imagina, não estava... Mas o que é que estavas... Tu disseste-me ontem que estavas a sentir tipo intimidada. Eu estava-me a sentir intimidada. Eu não estava, porque... Mas isto convém explicar que tem a ver com a minha personalidade, porque eu tenho sou um bocadinho mais, se calhar, introvertida, sou um bocadinho mais tímida e, geralmente, quando eu conheço pessoas, não estou logo assim super à vontade. Eu sinto que tu és muito mais desse género, tu estás logo, parece que estás logo que os conheces há 5 anos, e eu não. Eu fico muito mais no meu canto, muito mais reservada, e houve ali breves momentos acho que também tem a ver, em que eu senti isso, como se estivesse a conhecer pela primeira vez. Não sei se concordas, mas acho que também tem a ver, porque eu tinha um grupo maior na altura. Eu acho que não tem muito a ver. Não tem a ver. Eu acho que não. É que eu acho que a tua parte, tipo, íntima, íntima, credo. A tua... Isso. O teu lado mais introvertido, acho que também pode ter sido do facto de eu estar com muita gente e tu estás com menos Eu pessoas. acho que não. Porque mesmo naquelas pequenas trocas que nós estávamos a ter... de olha isto, olha aquilo, ali numa... Até, eu lembro-me que tu foste mostrar o Twitter a certa altura. Eu lembro-me de mostrar-te um tweet que fiquei tipo, tu não sabes o que é que está a circular. Para não falar que nós fazíamos a de ideia do que é que se andava a falar. Sim, ficámos chocadas. Não, com uma outra coisa. Não foi muita coisa, mas com uma outra coisa que não estávamos à espera, nem sabíamos que tinha sido sequer um assunto. Enfim, sim, e eu mostrava-te essas coisas. Tu mostravas-me e... Sim. Mas acho que de um lado e do outro, não era só do meu. Sim, eu também, as duas... Não, estava estranho, estava. Sim, e depois nós combinámos, porque queríamos falar, porque lá está, é muita coisa quando vocês saem, é um choque com a realidade, no sentido em que o que é que se falou, o que é que não se falou, qual é que é a opinião das pessoas, etc. Havia muita coisa que nós
queríamos falar uma com a outra e tivemos juntas, entretanto, nessa mesma noite, já com mais calma, só as duas, e mesmo aí teve de haver ali um momento de quebrar o gelo com alguma conversa ou com alguma coisa, porque nós estávamos mesmo... Sim. Parece que estávamos intimidadas uma pela outra. Foi muito estranho. E E depois é aquilo que eu te ia dizer, que eu te disse ontem, que é, tu não estás habituada a ver a pessoa a fazer certas coisas que na casa não fazia, tipo mexer no telemóvel. Eu nunca tinha visto a Carolina a mexer no telemóvel. Eu sabia lá quanto tempo é que ela demorava a mexer no telemóvel, sabia lá ser uma pessoa fixa. Ou se calhar não era, mas depois daquela atenção toda, se calhar até estava mais. Porque se calhar antes não ligavas às redes e agora já ligas mais. E ver-te a mexer no telemóvel para mim foi uma coisa que me fez muita confusão. Tipo, ela está colada ao telefone. Mas estávamos as duas, atenção. Sim, estávamos, mas claro. Foi a questão de... Mas foi a cena de... Nós lá dentro ela tínhamos de nos entreter. O seu tempo. Exatamente. Sim, porque nós tínhamos de nos entreter uns com os outros, no geral, e do nada, tu ali depois tens 1001 estímulos exteriores, tens mensagens de toda a gente, tens tanta coisa a acontecer que queres dar atenção a tudo e ao mesmo tempo parece que não dás atenção a nada, devidamente. Sim. Aqueles primeiros dias para mim foram... caóticos e não foi... Para não falar da pressão outra vez, sim, de tu queres responder. Eu fiz uma viagem no dia a seguir. Não dava para responder de Lisboa a Guimarães. Era uma coisa... Eu dei mesmo por mim também a pensar como é que eu vou dar... como é que eu vou responder isto tudo, porque parecia-me impossível e mesmo hoje em dia eu tenho muitas mensagens ainda por responder porque não dá com o tempo que sobra. E na altura depois também foi aquela coisa de tens uma data de redes sociais diferentes, porque eu passei de ter criado um Instagram de zero, com zero seguidores. Eu tenho mais de 50 não mil. É só isso. Porque, diz lá quantos é que tens, Carolina? Pai, uns 57 Pronto, também não é nada demais, ok? Então eu passei do zero antes de estar no programa não é só para isso. agora ter 50. E isto tudo... Mas mesmo antes disso, não estou pronta. Mesmo antes disso, desde muito novinha, eu nunca liguei muito a redes sociais, é uma realidade. Sim. E nunca tive, se calhar sem ser ali no secundário, que entretanto até apaguei esse Instagram, eu nunca tive muitos seguidores, nunca nada. Nunca tive TikTok, nunca tinha tido nada. E depois estou com Twitter, TikTok, Instagram, com mensagens que tu na verdade nem sabes mexer. Nem sei mexer, nem sabia mexer. Muitas mensagens em todo lado, ao mesmo tempo a ter que dar atenção, obviamente, às pessoas que me são mais queridas e que estiveram cá fora a apoiar-me, etc. Foi uma confusão. E a nossa questão, eu acho que é porque tu acabas por sentir que, apesar de nós termos sido reais, tu sentias que estavas numa novela, de alguma forma. Sim. Mas numa novela não é que fosse guionado, mas tu sabias... Não, mas eu acho que nós percebemos estavas a ser filmado, era uma data de coisas. Nós lá dentro... E estavas controlado e do nada tu veste solta, sem controle. Sim, e eu acho que nós estávamos lá dentro. Oi? Opa, então... uma coisa que me fez bem confusão foi como é que tanta gente tem vídeos meus. Porque eu estava lá dentro e eu pensei, as câmaras não passam para mim. E até eu tive cá fora, eu sabia que havia câmaras secundárias. Sim. Eu sabia porque eu tive cá fora uma semana, mas ainda assim eu pensei, as pessoas não me devem ver assim tanto. Quando eu cheguei cá fora e vi que no Twitter havia vídeos e fotos e vídeos sobre nós, sobre mim, sobre ti, eu pensei, ai, as pessoas viam-me mesmo assim. Eu fiquei mesmo muito chocada. E também dizer que, eu não sei quanto a ti, mas eu a nível de galas, de especiais ou de diários que pudessem haver e que eram transmitidos e que nós víamos imagens, eu raramente vi uma imagem minha durante muito tempo. Até porque eu nunca fui, penso eu, sem ser no meu portal do tempo, como toda a gente fez, à sala do mestre, e acho que foi a mesma única vez. Eu nunca vi foi naquela que nos justificámos no início? Não vi, só tu é que viste essa. Não viste. Não vi, sim, não estou a falar de idas, estou a falar da questão de me ter visto. Okay. Eu nunca tinha tido aquela oportunidade de ver como é que fico, por exemplo, ali na casa, ou seja, para mim até foi um choque isso, porque eu tive 3 meses sem ter uma noção de como é que eram as minhas expressões, como é que não eram, e parecendo que não, isto pode parecer uma coisa fútil, mas eu nem estou a falar numa questão de beleza, de como é que eu fico, se fico bonita, se não fico, não. Não, mas isso na casa dizias várias vezes. Porque aqueles bocadinhos que aparecia... É por isso que depois punhas pestanas de 2 metros. Eu só metia pestanas na gala, e não eram todas, não se deixem ir por estas calúnias. Continuando. Alabona!
Cada vez que se via dizia, ai, estou tão pálida. Posso continuar? Claro, com certeza. Obrigada. Não é por uma questão só de beleza, é mesmo... Parece que durante 3 meses não tinha noção que estava lá dentro, quase. Sim. Porque eu não tinha essa percepção do exterior, digamos assim, ou que nos pudessem dar de... Olha, está a aparecer isto sobre mim, ou aquilo, ou outro, Não, etc. mas tu ainda aparecias em algumas galas. Mas aparecia Nem- bocadinhos, por Não, exemplo, nem que aquilo... fossem algumas discussões. Pronto, aproveitamos então para falar de um assunto que é o tema carolácea. Nós não tínhamos, vou dizer eu, que é para não estar a falar por Mas ti, eu queria muito puxar esse assunto. mas não é só isso, é só para te dar o exemplo de eu não ter noção do que é que se podia andar ou não a sim, falar. isso é verdade. Porque nós não tínhamos qualquer tipo de noção Só os aviões. e mesmo assim os aviões, o primeiro, acho que foram, O primeiro foi um tinha ou com dois, mais- dois que tinha tinha com carolácea, não, que tinha, Sim, sim. que tinha carolácea, eu achei que era simplesmente uma abreviatura porque era uma faixa que precisavam de caber muitos nomes. Era, na altura, o teu, o meu, o Rafa, Jandira. a Jandira, Tiago, etc. E eu achei que aquilo era uma abreviação. Depois, sem ser... Ai, mãe! Nada aconteceu! Nada aconteceu! Está tudo bem. Está tudo bem. Quem está a ver este vídeo, este podcast no Aqui se Spotify, vê passa com- o anúncio de que deviam ir ao YouTube ver porque não sabem o que é que acabou de acontecer e vamos continuar. Cair Nada, não Enfim. digas que é para as pessoas irem ver. Continuando, mas sem ser por esse avião, nós nunca tivemos qualquer tipo de noção numa gala ou outra do que eram os assuntos ou que podia ser sequer um assunto. Ou seja, eu quando digo isso é no sentido em que eu se calhar tive ali 3 meses e sim, eu aparecia um ou outro flash, digamos assim, na gala, mas eu nunca tive aquela coisa de uma VT sobre algum assunto meu, nunca, sem ser esse que tu é que viste. Percebes? É só isso que eu me estou a referir. de Ou seja, carolácea. para mim foi um choque grande chegar aqui fora e no Twitter de repente ver vídeos meus, o que é que se tinha falado, assuntos que eu não fazia ideia, etc. Mas diz o que é que ias a dizer? Não, acho que saímos um bocadinho do tema de quão estranho foi depois. O quão estranho foi, sim. Sim. Tá. Porque é que depois ainda durou alguns dias. Isto durou alguns Parecia dias. que estávamos a conhecer uma pessoa nova. Até é do género, como é que eu me despedia de ti? Não, abraço, não, dois beijinhos. Não, a troca de números de telefone, por amor de Deus. Primeiro, eu não gravo números de telefone de ninguém. Eu decoro os últimos 3 dígitos. E depois vi-me obrigada, claramente, porque já me tinha esquecido de todos os números que eu conhecia antes de entrar na casa. Pois. Porque passado 3 meses, ligar a uma pessoa sem número, eu já não me lembrava quais eram os últimos 3 dígitos. E eu, bom, vou só atender e fingir que sei quem é. E não ia fazer isso contigo porque, pronto, já bastava a falta de memória que nós temos depois do reality. Completamente. Eu também te aconteceu, eu esqueci-me de nomes de pessoas. Não me aconteceu. Pronto, então a mim, tipo, eu conheço a pessoa e estava tipo, tu aí. Só mesmo pessoas, género conhecidos. Não. Aí, obviamente, que se calhar Havia houve eu queria que saísse o nome, mas como tive 3 meses a dizer Sara, Moisés, Mariana, Carolina, Lara, Tiago, Parece que só... tipo, só conhecia aqueles nomes, não havia Sim. mais nada. E quando eu gravei o teu número de telefone, e depois as mensagens. As As mensagens, mensagens eram muito estranhas. secas, completamente, é tipo, ok, Ok. sim, Tá bem. Ok. Tá. boa. Enfim. Yeah. Foi muito estranho gravar o número de telefone. E Liga-me é para aquela gravar o teu questão de número. tu estás habituada a partilhar uma rotina com muita gente, ok, mas falando especificamente nós as duas, estamos habituadas a... Nós acordávamos, víamos-nos logo, deitávamos-nos a ver. Era a última pessoa a ver. Exatamente. Passávamos o dia juntas, fazíamos muita coisa juntas, até uma simples coisa como, olha, vou tomar banho, ok, eu também vou, já vou. Carolina, Qualquer vamos coisa tomar assim. banho, bora. E E tu do vais, nada- porque é assim, também não tens muito mais para fazer. Não, Tu acompanhas a mas situação. isso é super normal, Agora só que cá tu depois fora. chegas cá fora. Vamos ao Mac. Ah. Quer dizer, tu vais se quiseres, não é? Estás com o teu grupo, estás com as tuas pessoas, tu não tens que propriamente vir comigo. Exatamente. Quer dizer, é uma estupidez. Mas Quer dizer, eu acho que de fora, mesmo se calhar para quem nos é mais próximo, pode haver aquela coisa de epá, mas já tiveram este tempo todo todos juntas e continua a acontecer e tudo mais, mas é uma coisa que não dá para explicar porque tu estás habituada àquela rotina e, ok, vem aí clichê, mas são 3 meses que parecem, eu não sei, parece muito mais, o dobro, mas parece- certamente. A intimidade que tu Muito crias, mais, muito mais o que que o tu dobro, se conheces calhar. da pessoa,
muitas vezes há amigos, se calhar, durante anos, que tu não os consegues conhecer tão bem como tu conheces alguém ali. Eu conheci-te E é muito uma bem na primeira realidade. semana. Exatamente. Nós tivemos uma conversa super íntima na primeira semana. Pois foi. Isso nunca aconteceu lá. Dificilmente. Dificilmente. Muito menos, não me ia expressar assim com ninguém. É verdade. É verdade. Claro. Mas, Acabei de me lembrar que me esquecemos de justificar o nome 2 em 1. uau, chegamos quase. Não, ainda falta, ainda não estamos no fim, ainda falta. Não, Mas o justificamos porquê final. do nome 2 em 1? Não. Então, Justificamos no final. ok. Ou tens alguma coisa a acrescentar a este assunto? Não, gostava... Não, era isso, sim. Podemos continuar. Diz o que é que quis dizer. Esqueci-me. Não esqueceste. Não, juro que me podes dizer. Juro que me esqueci. Juro que me esqueci. Pronto, ok. Então, o que é que eu... atenção. Mas, depois passou a ser fácil. As nossas rotinas continuavam praticamente ainda as mesmas, e continuávamos juntas, e tudo isso, nós passávamos muito tempo juntas no início. Sim. Não, eu fui a Guimarães, mas voltei no dia a seguir. Mas continuámos a manter o contacto, o que facilitou de voltarmos à realidade. Também. Mas eu acho que foi mesmo termos mudado aquela percepção de já não estamos a ser filmadas nem ouvidas, porque eu sinto que tu demoras um bocadinho a esquecer-te disso. Tu sabes que não estás a ser filmada, obviamente. Tu sabes que não estás a ser ouvida. Mas aquilo está no teu subconsciente. Não, mas estás a ser vista, porque as pessoas agora veem-te na Também, rua. mas aquilo está no teu subconsciente. Ou seja, eu acho que nós tivemos de mudar um bocado o chip também para ficarmos mais à vontade uma com a outra e para voltarmos ao tipo de relação e ao tipo de confiança que tínhamos lá dentro. Porque inicialmente eu acho que nós estávamos constrangidas por essa mudança de cenário, de passarmos de estarmos ali para algo completamente diferente. Sim, eu já tinha falado sobre isto contigo e acho que aí discordamos num assunto em que cá fora sentimos-nos mais à vontade. Eu acho que nos sentimos mais à vontade. Eu acho que não. Porque é por isso que isto é 2 em 1. Passamos já a citar. Porquê? Porque nós somos duas pessoas diferentes. Às vezes estamos de acordo e somos só um, mas às vezes temos visões diferentes. E eu acho que aqui não estamos tão à vontade. Porque lá fazíamos o que nos apetecia e pensávamos, ninguém nos está a ver. Na verdade, a câmera está virada para o outro lado. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Ninguém está a ver nada, nós podemos fazer o que quisermos. Dizer nós sabíamos um bocadinho melhor, a menos que tivesse a contar um segredo e pensar, claramente ninguém vai ouvir e tenho o microfone no peito. Mas, estás a perceber? Sim. Nós fazíamos e não pensávamos que estávamos a ser gravados. Isto é uma estupidez, porque eu sabia que havia câmaras secundárias. Mas tu esquecias-te muitas vezes. Quando vias, para quem se calhar não tem uma noção, mas há aquelas câmaras que são muito mais visíveis ao olho, obviamente, e depois os quartos, por exemplo, têm uma câmara aqui mais em cima, no canto superior de esquerdo ou direito, tanto faz. E quando nós muitas vezes víamos essas câmaras que são as principais, eu diria, viradas, parece que tínhamos uma falsa sensação de liberdade. Ei, podemos fazer o que quiser. quiser. E depois esquecíamos que Que havia mais 40. que havia mais não sei quantas que estavam por ali e que nos iam apanhar de alguma forma. Sim, nós ao início eu lembro que me disseram assim, olha, a câmara que tiver uma luz amarela Mentira. é que está a gravar. Mentira, e eu percebi pessoal. que na mesma sala havia 40 com a luz amarela e eu, mas será que estão 40 a E muitas vezes nem literalmente? sequer tinham uma luz. Não, e estavam verdade, a filmar. completamente. Foi ilusório. Isso foi algum mito que alguém criou Sim, lá sim. dentro, não sei. Foi algo desse género. Sim, mas estava a dizer, e como nós não víamos quem nos via, e às vezes até nos esquecíamos, estávamos a ser gravados, ou pensávamos que a câmera não estava virada para nós, ou etc., nós fazíamos o que nos apetecia. Cá fora, eu sinto que nós estamos tipo, se nós tropeçarmos no chão, como a Inácia faz 500 vezes, toda a gente vai ver. Se nós, toda a gente vai ver. Eu acho que é uma sensação, acho que Eu não temos menos consigo liberdade. concordar pelo simples facto de que só o não termos um microfone e eu saber que não estão a ouvir as nossas conversas ou as minhas conversas e que eu posso livremente dizer Falar. mesmo Yeah. tudo, para mim isso dá muito mais liberdade do que lá dentro. Lá está, eu acho que estamos imagina, tu estás a falar mais da voz do que é audível e eu estou a falar mais do que é visível. Entendes? Lá está, Porque acho que a nível, eu sei. eu estou a perceber o que estás a dizer. Eu acho que a nível auditivo daquilo Sim. que nós dizemos, eu acho que realmente sim, estamos mais à vontade, não temos o microfone, posso dizer ao ouvido o que eu quiser ou em voz alta se ninguém estiver à volta. Agora, a nível da visão,
Mas aí tu Aí tinhas já ainda não. mais pessoas a ver, porque se fosse preciso... tu Exato, tens mais pessoas a ver. Logo tens menos à vontade. estavas lá dentro. Não aqui. Não, tu lá dentro tens muito mais pessoas a ver, porque se for preciso, Mas tens tu o não TV sabes, reality. mas tu não sentes. Mas não sinto, mas ao mesmo tempo tenho alguma noção disso. Mas quando estás cá fora, tu tens mais essa noção. Eu continuo a não concordar. Pronto, E... concordamos em Mas, discordar. porque para mim não faz mesmo sentido cá, tu estás muito mais à vontade, não tens microfones, não tens câmaras. Vais numa rua, se for preciso, cruzas uma ou outra pessoa. Tudo bem que se calhar se formos falar de ambientes em que nós já tivemos, de feiras, de concertos, etc. Não te claro sentes mais que aí, intimidade aí do que na casa. claro, porque tu aí vês os olhares diretamente. No entanto, também comparado uma coisa à outra, a proporção não é tão grande. Tu no TV Reality tens muito mais gente a olhar-te e a ver-te do que num concerto. Claramente, mas tu não tens... Na minha perspectiva, tu não tens tanta noção do que na Pronto. realidade. E E pronto. concordamos em discordar. Mas eu ainda queria dizer uma coisa, Diz. ainda relacionado com o primeiro assunto que lembrei-me agora, que é também muitas vezes o que... Aliás, o que nós andamos a ouvir muito, que é a questão do tem de fazer alguma coisa e Sim. quase cria-nos uma pressão e ao mesmo tempo não dá para explicar que nós não podemos dizer o que é que andamos a fazer e o que é que andamos a criar porque queremos que seja surpresa. Tal Porque como depois perde a piada, isto é não é? uma das coisas que nós andamos a fazer, uma das, só para perceberem. Temos mais duas. Temos mais, individualmente, sim. pelo menos, sim. E muitas vezes, ou aliás, sempre, cada vez que nos vêm, e quem tem mais confiança connosco, principalmente, não falo de quem nos aborda na rua, etc. A pergunta é, e agora, o que é que estão a fazer? E como é que vai? E o como- que é que vão planear? E o que é que não sei o quê? E nós... Está tudo bem! Está tudo a acontecer! Está tudo a acontecer, aliás. Peço desculpa. E não, primeiro, não podemos dizer muitas vezes o que é que andamos a fazer, só dizemos, se calhar, a uma ou outra pessoa e tem de ser... assim família, e mesmo assim nem toda a família. Exatamente. Mas tem de ser mesmo pessoas que nós sabemos que dali não vai sair nada e nós também somos muito preocupadas Aliás, nós só com a dizemos... questão energética da coisa, ou seja, nós sabemos que também não queremos contar a toda a gente ou a muita gente porque têm de ser pessoas que nós sabemos que estão com a mentalidade certa, que estão a ouvir-nos e estão de género boa e não estão simplesmente a dizer isso pela frente e depois se calhar estão a pensar outra coisa por trás. Muitas das vezes nós contamos só a quem nós precisamos de ajuda mesmo. Tipo, Também. Estamos a falar com uma fábrica, imaginemos. A fábrica tem que saber Claro o que é que a nós fábrica estamos tem a que fazer, saber, claro. mas estamos tão restrigidas que nós às vezes dizemos, então nós queremos fazer uma coisa e nem dizemos a coisa, porque Tentamos. não podemos expor. Mas quer dizer, tu tens de ir ao senhor, senão o senhor não te ajuda, não é? Tentamos ao máximo deixar o secretismo no ar, Sim. mas sem dúvida que tem havido essa pressão e acho que nós muitas vezes não pensamos que Mas nós não saímos... estamos a dizer isto para eles deixarem de... Não é de todo isso, mas é uma coisa que eu sinto que nós também já falámos uma com a outra e que tem a ver também com este pós-reality e às vezes há que compreender que, olhando para trás, nós saímos vai fazer 1 mês e meio, ou aliás está a fazer 1 mês e meio. Sim. E as coisas nem sempre dá para que andem assim tão depressa como as pessoas acham que é. Porque, por exemplo, nós para fazermos alguma coisa em fábrica, e neste momento os outros planos que nós temos são muito a nível... Um deles é depende muito a disso, nível de sim. fábrica. Não dá para nós chegarmos lá e dizermos, por favor, nós temos um prazo... Tipo, daqui a 2 horas Tipo, e meia. exatamente. Se puderem pôr-nos o produto agora, Não nós dá, adorávamos. porque muitas vezes tem que haver o design, tem que haver um protótipo, tem que haver uma data de coisas que levam tempo e mesmo assim nós estamos felizmente a ir por caminhos que apesar de tudo estão a ser relativamente rápidos porque Sim. se Tivemos fosse- alguns azares, sim, mas que não dependem de nós. Que não e depois dependem esse de também é nós. o problema, porque a pressão está sobre nós. Mas depois existem coisas que não estão no nosso poder, na nossa liberdade, não é? Então, às vezes nós ficamos, sinto-me impotente, porque eu quero pôr isto para a frente, existe a pressão de nós fazermos, nós queremos fazer, mas depois há coisas que é, Inácio, olha, vais ter que esperar. E eu, foda-se. e ao mesmo tempo ainda temos que ter, pelo menos quando saímos, tivemos de ter também algum tempo para meter em ordem aquilo que era a nossa vida, porque nós estamos fora 3 meses. Acho que tanto uma como outra acabamos por ser pessoas que já somos muito independentes a muitos níveis. Sim. E há muitas coisas que só nós é que podíamos tratar. Eu não podia estar a depender, mesmo a minha família, se me quisesse ajudar, há muita coisa que tem que ser eu a tratar, porque é com
os meus documentos, é com o meu Teu nome, mail, é coisas que eu é que estou a par do que é que tenho que tratar, e isso também faz-nos perder algum tempo, já para não falar também que tínhamos que estar com quem nos era mais próximo e meter tudo em dia. E pelo menos eu sinto muito essa pressão de ter alguma coisa feita para ontem. E acho que só agora é que nós estamos a tentar, ou aliás, eu estou a tentar meter na cabeça que, ok, vamos, com calma, vamos fazer tudo a seu tempo. Isto já foi um passo grande, era algo que já falávamos, o podcast. Nós estamos a falar, mas por dentro estamos meio felizes. Estamos muito felizes, exatamente. E hoje vais dormir melhor, confessa. Vou dormir muito melhor, porque eu durmo muito mal. Não vais dormir hoje. Melhor. Só vais sair quando isto sair. Só vou dormir quando isto estiver editado. Yeah. E quando tivermos já metido, porque nesta altura ainda não saiu, mas o teaser e a foto está muito gira, também convém dizer sobre isso, não é? Foi uma ideia que eu acho que foi muito gira. A foto do podcast. muito linda. Acho que está muito gira. Acho que a edição está muito gira. A edição foi feita pela Inácia, os brincos foi ideia criativa, foi minha. Foi da Carolina. Não estou a brincar, mas a Inácia ajudou em tudo, nos brincos, etc. E foi ela que realmente editou a foto e está, para mim está mesmo muito gira. Mas a ideia foi da Carolina, está mesmo gira. Obrigada. Ela é mesmo muito criativa. Obrigada, Inácia Nunes. Estás muito gira. Obrigada, tu também. Obrigada. Eu gosto de fazer isto só para receber um elogio depois. Mas o podcast já era algo que nós falávamos há bastante tempo, eu diria. Mas na altura, lá está, estávamos... Mas sempre foi uma indecisão. Foi sempre... Talvez, mas não sei. Mas foi... Depois houve outras cenas no meio. Foi porque meteu-se muita coisa pelo meio. Outras hipóteses. Nós temos depois também outras coisas individualmente que queremos fazer e que queremos que saiam o mais depressa possível. Uhum. E o podcast acabou por ir ficando para trás e foi adiante. Mas no fundo, é o que é mais, dentro de tudo, isto é o mais simples de se fazer, entre aspas. Sim, tem teve o seu trabalho, não é? Teve a sua complexidade, tudo, a ideia... Principalmente quando se é um bocadinho mais autodidata, digamos assim, que temos de fazer as coisas. Nós queremos fazer nós, não queremos outro tipo de pessoas envolvidas, etc. No fundo, isto é o mais simples, apesar de ser complicado e complexo na mesma, mas dentro de tudo aquilo que nós queremos fazer, é o que dava mais para o imediato. Era uma grande necessidade nossa, de ter uma forma de chegar ao público, e esta foi a forma ideal. Provavelmente isto é o único episódio que vai haver, porque depois, pronto, eu ia... Opa, não digas isso, vamos nos chatear depois. Vamos chatear e acabou, ok? Espero que tenham gostado de brincar. É assim, e pronto. Se calhar para o primeiro episódio está... Achas? Achas que queres falar de mais alguma coisa? Mais swing não pode ser, é nos próximos. Nos próximos episódios. Nós neste episódio não tivemos sempre de fazer uma coisa que vamos fazer nos outros. Pois é, nós vamos... Não vamos dizer. Não digas. Está bem, tem que ficar para o próximo. Não vai ser muito bom. Mas é giro. É uma coisa engraçada para o fim. Sim, para o fim. Mas pronto, como isto foi o meio... Mas eu acho que foi realmente o que queríamos falar, porque neste primeiro episódio só fazia sentido. Não é só fazia, mas fazia-nos sentido falar não só do porquê do podcast, mas também deste pós-reality que nós ainda não tínhamos tido, sem ser assim, num vídeo ou outro que metemos no Instagram, se calhar de falar mais abertamente sobre isso. Sim. E certamente vem mais um ou outro episódio em que nós vamos falar de choques que tivemos de realidade quando saímos, mas mais especificamente, vamos ser mais específicas, aliás, vamos tratar assuntos, por exemplo, aquele que eu ontem disse de casa, de quando chegamos a casa, Vai, não deixes falar. Pronto, mas já temos alguns temas pensados. Sim. Não, vai ser sempre pós-reality, não é? Claro. Tipo, no fundo, nós conhecemos. Sim. No reality vai ser sempre pós-reality. No entanto, este foi o choque de nos conhecermos após um reality show. Porque eu acho que muita gente não estava à espera disto. Neste momento, e para deixar bem claro, nós já voltámos... À realidade. Já estamos... Até demais, no fundo. Já estamos o que estávamos lá dentro, mas Sim. tal e qual. Não, mais ainda. Sim, está bem, mas obviamente tu, e tal como nós dizíamos lá dentro, depois conheces muito melhor uma pessoa cá fora. Sim. E eu acho que no fundo. Olha, agora isso é uma coisa interessante. Brinca. Olha, Inácia, menos. Não, depende-me um bocado, sabes? Eu vou desligar. Quando estás com o período, estou a brincar. Eu também estou. Parabéns. Continuando, uma coisa que eu me lembrei agora é precisamente isso. Nós lá dentro temos muito aquela coisa de lá fora é que tu conheces realmente uma pessoa. Todo este discurso é dito muitas vezes. Yeah. Não só por nós próprios, mas por quem está à nossa volta, por quem, etc.
E eu acho que isso também coloca alguma pressão, porque tu parece que chegas cá fora... É tipo, eu vou conhecer a eu pessoa agora é que vou agora. conhecer a verdadeira? Será? Não será? Yeah. E não, eu acho que tu ficas tipo com medo de... Eu acho que a pessoa cagou em ti. Tipo, ela lembrou-se que tem outros amigos. Também, Sabes? também. É bué isso. Quando eu te chamei para... Olha, vamos ao Mac. Qual é o Mac? Não sei o quê. Fica tipo... Opa, se calhar... Ela não deve querer se calhar ela ir. não quer ir. Não, para que é que eu estou a dizer isto? Não, ela provavelmente já nem quer o McDonald's. Não, ela quer, mas se calhar provavelmente até vai parece evitar que ir ao mesmo. mas parece que perdemos o à vontade do género... se calhar agora já não... Mas é que ninguém sabe a sensação que isto foi. Não, isto é... Nós estamos a tentar explicar, mas Não dá. por palavras não dá realmente para explicar o sentimento e aquilo e a falta de... Parece que dá vontade que se sentiu naqueles primeiros 3 dias, que foi um choque gigante com aquilo que nós éramos. Mas... Olha, ainda bem que voltamos. Ainda bem que voltámos. E quero dizer mais uma coisa, porque nós não Diz. explicámos bem. O 2 em 1. Ok. Vamos explicar o porquê Sim. melhor do 2 em 1. Pronto. Nós passámos por muitos nomes. Posso começar? Podes começar. Posso dizer... Posso enumerar os... Então, começámos por... Mas depois, imagina que as pessoas dizem, o outro era melhor. Estou-me a cagar para a coisa. Agora também já está feito, não é? Mal feito. Mal mas está. feito, portanto, se pena é- houver a hipótese de alguém Não, fazer um LED não melhor, nós aceitamos mudar. Não vamos alterar porque a foto está feita. Não, não é isso. Nós gostamos mesmo do nome. Nós gostamos do nome. Os outros podem gostar, mas nós estamos a cagar, Então, que é mas mesmo assim. Pronto, primeira opção. União de almas. Parecia um clube de futebol. Parecia um clube de futebol, parecia paneleiro demais. Quando digo isto, no sentido fofo demais, quer dizer, não era suposto. E parecia que íamos falar sobre... Não fazia muito sentido. Depois passamos... Depois era polos opostos. Parecia-me... Polos opostos ou desiguais. Ou desiguais, mas a mim parecia-me um programa de política. Por algum motivo estava-me a soar a, tipo, prós e contras. Sim, estou a perceber. Polos A mim opostos. não. A mim era mais do género, um polo. E também, um polo e também me vestido. remetia à questão da Mas roupa, a ideia era o quê? O conceito é o quê? Ainda tínhamos mais. Sim, Fique o conceito claro. era, por exemplo, polos desiguais ou polos opostos. Era, polos... Polos opostos. União de almas, etc. Sim, pronto. No fundo era para mostrar que existem realmente duas personalidades diferentes, que é a Carolina, obviamente, e eu. Somos personalidades completamente diferentes, nós vestimos de forma diferente, esteticamente somos diferentes, formas de comunicar completamente diferentes, mas no entanto há algo que nos une, a nossa essência. Há uma ligação, que era o que nós falávamos até dentro da casa. Da casa, sim. Nós temos coisas valores que são iguais para as duas, sim, que são fulcrais, e então isso forma o um. No fundo são duas pessoas diferentes, dois, mas em um só podcast, numa só palavra, num só objetivo, numa só essência. A questão da alma. A união das almas vinha por causa disso, que era a questão de, apesar das diferenças, há realmente uma ligação e uma união entre nós que não dá para explicar muito bem o porquê, porque nós facilmente até chocamos em muita coisa, sim, e no entanto há sempre ali qualquer coisa que nos mantém e que sempre nos manteve e que nos liga, e achámos que o 2 em 1 fazia sentido por essa questão, porque apesar das muitas coisas que nos possam separar ou aparentemente separar, sim, e na criação deste podcast houve muitas coisas, sim, e acho que há uma coisa muito gira, que nós, apesar dessas diferenças, mesmo nas diferenças nós complementamos, sim, e por exemplo, pegando na questão da parte estética, do estilo, nós muitas vezes estamos em estilos completamente diferentes, mas estamos de alguma forma a combinar. É lindo. Mas é uma coisa que surge naturalmente, porque não é... Porque tu não perdes a tua essência, não perca a minha. Ninguém perde, exatamente. Tens o teu fator X, eu tenho o meu. Exatamente. Mas no fundo estamos a combinar e estamos no mesmo, e pensámos no mesmo, por exemplo, fomos ao Nós Alive. Pensámos no mesmo conceito para X dia. Sim, nem que seja uma questão, por exemplo, de cores, de é. materiais que utilizamos. É assim, hoje por acaso estamos a combinar. Não, pronto, é só sim, t-shirt é oversize. Yeah. Mas ela imitou-me, como sempre. Enfim, pronto. E é isto. Pronto, também não vamos estar a enganhar um bocadinho mais, sim, não é? Mas o próximo... Tem aquela surpresa no final. Tem uma surpresa no final. Que não é nada de especial, por favor. Mas não vão gostar, vocês vão gostar. Vai ser diferente. Acreditem. Mas desta vez, como tivemos esta questão da viagem, já não conseguimos fazer. Mas é isto. Olha, eu gostei muito. Eu também gostei. Por acaso, olha, tipo,
Nem estou a suar nada do esquerdo nem do direito. Não, eu não estava nada nervosa. Não. E o Baileys nem acabou muito rápido. Não. Para a próxima, se calhar, trazemos 1,5 litro de Baileys. Se calhar metemos aqui a garrafa. Sim. É assim, licor... Qual é que é o outro que tu tens ali? É 35. Licor 35 também, aceitamos. Também é muito bom. Também cenas. Baileys, o Baileys é mais difícil, mas é assim. Porquê que é difícil para nós? Nós precisamos de uma bebida, porque nós nada falamos difícil. muito. A boca fica... Mas por acaso está um bocado seca. Está um bocadinho seca. Temos de ir beber água. É. Percebam. E é isso. Muito obrigada, Inácio Nunes. Obrigada, Carolina Aranda. E pronto, espero que fiquem para o próximo episódio E no 2 em 1. no 2 em 1. Tchau! Tchau!